desistir não é e nunca será uma opção para essa pessoa que eu trouxe aqui. Gente, hoje eu tenho a honra de trazer o convidado aqui para o JCast, os demais me desculpem. Todos são muito especiais, mas esse tem meu coração, porque vocês já vão saber quem é. Vocês viram que eu estou uniformizada aqui, porque eu acredito que comunicação é você se colocar flexível na realidade do outro, não é? Eu sempre brinco, se tem uma criança aqui, eu vou falar e vou me portar de acordo com aquele público. Se eu estou diante de executivos, é de acordo com aquele público. Mas hoje eu estou em família, meus queridos. Eu trouxe para vocês, dá só uma olhada nesse currículo. Eu falo que, às vezes, os neurônios vão tudo para um filho e o outro fica desprovido. No caso, eu fiquei um pouco desprovida, porque ele é empresário, cofundador e CEO da marca MTG Foods. É um grupo que detém outras marcas, por exemplo, Matsuri To Go, Restaurante Matsuri, Mock the Poke, Emiko, Matsuri Eventos. Além de tudo, ele é Forbes Under 30, meus amores. E, inclusive, hoje ele está fazendo 30 anos. E ele entrou para a lista da Forbes antes disso. E é claro que ele tem a honra de ser meu irmão. Irmão de mim, maravilhosa. Brincadeiras à parte, gente. Seja bem-vindo, Rafael Koyama. Muito obrigado. Falou que ficou desprovida de um monte de coisa, mas não faltou autoestima. E presença de palco. Autoestima, pode ter faltado uns neurôniozinhos, mas autoestima que não falta, meu amor. Gente, mas é muito engraçado, né? Rafa, tô super feliz que você tá aqui. Obrigado, eu também tô muito feliz de participar. Esse moço tem a agenda louca, tem que colocar na agenda para encontrar a irmã dele, entendeu? Mas eu tive a honra de tê-lo nas mentorias, no método JK, formato imersivo, e a gente vai dar uma olhada no antes e depois dele na imersão. Muito legal, vamos ver. Esse era o Rafael, eu senti ele um pouco mais robótico e um pouco mais acelerado, o olhar um pouco mais confuso e perdido, percebe? Para lá e para cá, e sem pausas. E um pouco mais contido ali na expressão corporal. Aqui, gosto das pausas. Olha a diferença nas pausas. Gestos assertivos e conexão visual mais direcionada. Gosto do andar consciente, sem tique nervoso, é consciente, tá vendo? Muito bom. E sem contar que hoje o Rafael, ele palestra a rodo pelo Brasil. Então foram vários eventos que eu pude acompanhar, e se você acompanhar ele nas redes sociais, você vai ver vários trechos de palestras que ele fez não só em Londrina e região, mas em vários lugares aqui do país. Rafa, para a gente começar, eu queria proporcionar para as pessoas que estão assistindo um pouquinho do que eu sei. Que eu tenho a honra de saber quem que é o Rafael Koyama por trás dos CNPJs. Qual que é a tua visão? Você tem alguma formada? Cara, eu tenho muito uma opinião formada. Tá, eu vou falar primeiro, daí depois pode complementar. Mas Rafael Koyama por trás do CNPJ, eu acho que hoje o Rafael Koyama, ele é uma pessoa diferente do que era na adolescência, na época de faculdade, porque eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa com muitos amigos, que gostava muito de contato social, e não que eu não goste hoje, mas eu acho que por conta do trabalho, de como aconteceu as coisas, toda a intensidade que a gente vive também, hoje no tempo assim que acaba ficando, como a agenda ficou um pouco mais apertada do que era anteriormente, hoje quando eu tô livre assim, eu quero ficar muito com a minha família, né, com vocês, com a Maria Clara principalmente. Então o Rafael Koyama, embora seja uma pessoa que esteja à frente de uma empresa hoje, que esteja dando palestras, que você comentou, e de certa forma o trabalho é muito da porta para fora da empresa e se posicionando, mas eu acho que por trás do CNPJ eu sou uma pessoa muito porta para dentro. Eu sou uma pessoa muito família, com poucas, mas boas pessoas assim ao lado, que eu sei que estão ao meu lado e que eu valorizo muito a companhia, e uma pessoa que sobretudo gosta muito de ficar junto com a família. Eu imagino que esse seja eu hoje, com a disponibilidade de tempo que eu tenho. Mas cara, você fala que mudou muito, mas eu vejo muita coisa igual. Que eu falo, gente,
olha o tanto de coisa que a gente passou, quantos anos se passaram, mas tem coisa que não muda. Porque, por exemplo, meu irmão é uma pessoa, sempre eu admirei a simplicidade dele. E ele continua sendo essa pessoa. Tem uma simplicidade no jeito de ser. E o seu lado extrovertido, eu penso que ele está diferente, mas ele está aí. Por exemplo, a gente está em família, ele é o rei da piada. Entende? Ele domina as conversas, é quem faz todo mundo rir. E eu acho legal trazer isso, porque provavelmente é a visão que só quem convive com ele tem. Sim, as pessoas não imaginam que eu seja uma pessoa um pouco divertida. Então as pessoas olham e acham ele extremamente sério. Eu falo, gente, eles não conhecem meu irmão. Trabalhando sim, até pela função, pela bucha, pela responsabilidade que ele tem. Mas ele é uma pessoa extremamente sarrista, extremamente palhaça, que eu tenho a honra de conviver. E é legal as pessoas terem essa visão, porque a gente tem que saber equilibrar. Cada hora a gente está num papel. E tem papel para tudo, mas o Rafael fora do trabalho é um Rafael extremamente leve e divertido. Eu acho que até mais a questão de dizer por trás do CNPJ quem sou eu assim, mas é porque muito do que mudou é que hoje o meu papel, diferente de lá atrás, ele é muito de relacionamento com N pessoas, desde com os colaboradores, fornecedores, parceiros de negócio, enfim, em eventos, quando a gente tem que estar fazendo parte. Existe uma exposição maior de rede social hoje também. E o que eu vejo que mudou bastante, porque lá atrás, talvez como eu não tinha isso 100%, até principalmente quando trabalhava em construtora, não era o meu papel, então eu usava toda essa energia para quando estava em confraternizações, com muitos amigos e tudo mais. E hoje eu acho que como a gente dedica muita energia no trabalho para estar fazendo isso, acaba que a energia que resta daí por trás do CNPJ acaba sendo usada com um grupo mais seleto de pessoas. Eu acho que principalmente vocês são família, assim, né? VIPs. Sim. Eu sou VIP. E vamos começar. Eu não vou estender muito a história, mas um resumo. O Rafael, diferente de muitas pessoas, não teve opção. No seguinte sentido, tem muitas pessoas que podem escolher: o que eu quero empreender? Ou eu estou aqui nesse emprego, quero ir para tal, quero começar a empreender em tal ramo. Isso são escolhas que você tem. Mas tem momentos que a vida não nos dá escolhas. E foi o que aconteceu com você. Eu gostaria que você citasse de uma forma breve como que foi sua entrada para o ramo gastronômico, da engenharia para trabalhar com alimentação. Na verdade, assim, desde quando eu entrei trabalhar no meu primeiro grande emprego, vamos dizer assim, que era na consultora que eu trabalhei aqui em Londrina, as pessoas por lá atrás, eu comecei a trabalhar lá em 2013, né? Então estava prestes a fazer 18 anos, e agora estou fazendo 30 anos. Caraca. Mas estava prestes a fazer 18 anos. E muito comumente, por outras pessoas assim, saberem que os nossos pais tinham um negócio, era muito comum eles perguntarem não necessariamente se eu tinha o sonho de empreender, né? Até porque eu acho que o empreendedorismo foi uma coisa que esteve mais em alta, até a palavra em si, muito por conta das redes sociais também, mas lá as pessoas perguntavam muito se eu tinha vontade de tocar o negócio dos nossos pais. Uhum. E eu falava que não, né? E eu sempre falo que não só eu e você, a gente nunca teve vontade de tocar o negócio do pai e da mãe, mas eles também não tinham vontade que a gente tocasse. Sim. E não por uma resistência de não querer que a gente faça parte, mas muito porque você estava se encontrando na sua profissão como jornalista, eu estava me encontrando na minha profissão como engenheiro, então nunca passou na minha cabeça trabalhar com alimentação. Só que quando eu saio da construtora e vou abrir, na época, a minha startup chamada EcoFood, o pessoal já começou a falar, pô, não queria trabalhar com restaurante, mas já começou a ter um pezinho em restaurante, porque a EcoFood era uma startup que estava conectada com restaurantes. Uhum. Só que na época da EcoFood, por mais que não era ali em si a engenharia, né, civil a qual eu tinha me formado, foi a primeira vez que eu me senti trabalhando por algo além do dinheiro. Porque a EcoFood, em tese, o modelo de negócio era um modelo muito sustentável. Então, a gente vendia por meio de um aplicativo comida excedentes de restaurante por um preço muito mais acessível para o restaurante não desperdiçar alimento e parte do que a gente arrecadava a gente dava para uma ONG. Então, na EcoFood foi a primeira vez que eu tive um contato com, poxa, eu estou trabalhando por algo que não só o trabalho, que não só as demandas, que não só o dinheiro. Sim. E naquele momento eu me senti movido muito por algo porque eu sentia que eu ia ter um impacto muito grande no mundo.
E daí quando aconteceu toda a situação que as pessoas podem procurar na internet, isso já foi muito divulgado na imprensa, nas minhas próprias redes sociais, nas próprias redes sociais do Matsuri, mas quando aconteceu toda a situação com a nossa família em 2020, que os restaurantes dos nossos pais estavam muito endividados, né, e a gente tomou ciência de tudo aquilo, me veio muito forte quando aconteceu a situação que fez a decisão, de certa forma, ficar mais leve, porque veio um questionamento muito grande na minha parte. Poxa, eu tenho uma vontade muito grande de salvar o mundo, mas do que adianta eu salvar o mundo se eu não consigo nem nesse momento ajudar dentro de casa, se eu não consigo nem impactar agora onde eu estou, né? Que é o que eu já ouvi algumas pessoas falando. Muitas vezes as pessoas que querem começar a empreender, elas querem fazer uma coisa para impactar o mundo inteiro, só que muitas vezes elas não pensam nem como impacta um próprio quarteirão dela. Então, jamais imaginei estar trabalhando com restaurantes, mas depois de um tempo que você está empreendendo, você entende que o modelo de negócio e a empresa é só um meio e não um fim maior necessariamente pelo qual você está no mundo, né? A gente como Perfeito. Ser humano, a gente tem uma missão aqui nesse mundo, a gente está aqui, você fala muito isso, é serviço, né? A gente está aqui para servir e o modelo de negócio é só um meio, mas existem vários meios, né? Exato. Hoje você impacta muitas pessoas por meio de comunicação, igual você mostrou o vídeo transformacional meu aqui, na mentoria que eu tinha feito contigo. Hoje, o nosso produto é sushi, né? O nosso produto é poke, mas isso não é o fim maior pelo qual eu, enfim, hoje outras centenas de pessoas na empresa estamos trabalhando. Mas tem algo que você até meio que falou assim diretamente. Parece que teve uma época, não sei se ainda a gente está nisso, de que falar que sou empresário, empreendedor é bonito. E que todo mundo querendo empreender. Mas, na tua visão, o que de fato é ser um empresário? Olha, eu não sei qual que é a diferença até no sentido literal da palavra entre empreendedor e o empresário, mas o que eu percebo é assim. Eu acho que o empreendedor por si só é uma pessoa criativa, mas uma pessoa extremamente executora. Então é uma pessoa que consegue tirar as coisas do papel. Muitas vezes as pessoas que não empreendem e eventualmente teriam vontade, eu vejo que elas travam por não conseguir dar um primeiro passo. Concretizar. Né? A gente, hoje mesmo, em reuniões que a gente estava tendo reunião de diretoria, eu soltei para o meu grupo de sócios diretores e falei, gente, esse é um tipo de decisão que por mais que a gente tente se basear em toda racionalidade, dados e fatos, vai chegar num ponto aqui que vai faltar algum tipo de informação. E aqui serve a gente vai precisar tomar um tipo de decisão, muito meu papel ali naquele momento, de falar, independente de ser incerto, independente de não ter todas as informações na mesa, e aí, vamos ou não vamos? E o empreendedor é aquela pessoa que mesmo com todas as incertezas, mesmo muita gente invalidando, ou até as próprias informações invalidando aquilo que ele quer fazer, ele acredita tanto que ele tira aquilo do papel. Então eu acho que o empreendedor é um cara que tira muitos projetos do papel, executa muitos projetos, faz muitas coisas pararem de pé. O que eu sinto agora em relação a empresário, não sei, né, se essa é a tradução de fato na palavra, mas eu acho que diante de toda a minha jornada eu sempre fui uma pessoa muito empreendedora. Desde a época que eu trabalhava em outras empresas e tudo mais. Agora eu sinto que o empresário é quase como se fosse uma profissão de fato, onde eu tenho que me profissionalizar para estar cuidando de uma empresa que tem ficado muito maior. Então, ou executivo, não sei, né? Mas eu vejo que as pessoas confundem às vezes, né? Às vezes tem pessoas também que não conseguem sair do estágio só de empreendedor, muito sonhador, de querer fazer as coisas, para se estruturar um pouco mais e de fato começar a gerir uma empresa. Imagino, sem ciência aqui, que talvez uma diferença possa ser essa. E a gente pode ver que tem vários empresários que deram certo, de perfis diferentes. Desde um perfil mais tech, ali com um perfil Sim. ousado, outro mais carismático. Mas o que todo empresário, de forma bem simples, precisa ter, ou fazer, ou ser, para conseguir realmente ser um empresário? O que todo empresário precisa fazer... Ou ser, ou não sei. Acho que todo grande empresário, líder ali de uma empresa, ele tem que conseguir ter uma visão clara de onde ele quer chegar com a empresa, independente daquilo eventualmente ainda parecer muito distante. E mais do que conseguir enxergar essa visão, ele tem que conseguir vender essa visão e conseguir tangibilizar um pouco isso em termos de execução. Obviamente, igual você comentou, tem vários empresários que têm perfis diferentes. Então, por exemplo, nesse ponto, a Maria Clara é uma sócia, minha esposa e sócia, que me complementa muito. Porque eu sou muita pessoa que consigo setar a visão
eu consigo mostrar que aquilo é possível, mas a Maria Clara principalmente é o meu braço direito em termos de execução daquilo. O empresário, eu acho que em sua maioria, o empresário ele precisa conseguir definir uma visão, fazer um grupo de pessoas acreditar naquilo e mostrar e ir junto para a execução, mostrando que aquilo é possível de ser executado. Por isso que é legal ter ali os sócios que se complementam. E no caso dele, gente, a esposa é sócia, os nossos pais são sócios, tem outra sócia que é amiga. Me fala um pouquinho, eu penso que isso é uma curiosidade que todo mundo tem em relação ao Matsuri, tá? Os desafios de comunicação e de relacionamento de uma empresa familiar. Legal, esse é um tema que eu e a Maria Clara brinca que se a gente pudesse abrir uma mentoria sobre isso, a gente daria. Porque eu tô quase começando a chegar num prazo que pelo menos para mim funciona. Eu tô tendo um número de ouro para aprender a trabalhar em família demora 2 anos. Foi o tempo que eu demorei para aprender a trabalhar com o pai e com a mãe, que tem sido o tempo mais ou menos que eu e a Maria Clara a gente conseguiu se ajeitar. Porque você lidera o pai, a mãe, tua esposa Isso. E a outra sócia, enfim. Isso é difícil por várias óticas. Então, primeiro assim, a primeira dificuldade mais óbvia, mas não tão óbvia assim, é óbvio, mas só entende quem está vivendo, é que, embora seja uma empresa familiar e envolva família, a gente tem que se dividir em termos de organograma. Ótimo. Então, para mim, para o pai e para a mãe, até antes da vinda da Maria Clara, a gente fez uma divisão muito por competências mesmo. Então, quem tinha mais afinidade com um tipo de serviço, quem tinha mais afinidade com o tipo de serviço, quem tinha mais afinidade com aquele tipo de serviço. Mas eu acho que o primeiro é entender que você não é pai, mãe, filho, né? Isso é óbvio falar, mas na prática, eu vou dar um exemplo. Hoje, no organograma da empresa, hoje sempre, né? Sempre acabou se posicionando como se eu fosse diretor-geral, então CEO ali, vamos dizer. Hoje a gente intitula mais dessa forma, até pelo número de colaboradores, o número de relações hierárquicas que acabou se criando dentro da empresa, mas eu sempre fui a pessoa que esteve à frente da empresa. Pai e mãe sempre foram pessoas mais de retaguarda, inclusive a Maria Clara. Só que para o pai e para a mãe é muito difícil, em tese, ver o filho como diretor-geral, e no caso do nosso pai e da nossa mãe, não por ego, não por vaidade, mas por uma questão de preservação. Exato. Porque, em tese, a posição de CEO, inclusive nesse exato momento, eu e a Maria Clara, a gente está passando por uma mentoria para formação de CEOs e de COOs, para a gente se especializar, diretores executivos gerais ali, diretores de operações, né? Que é o meu papel da Maria Clara. E a primeira aula que a gente teve foi explicando em um dos slides o porquê o CEO ele é a pior profissão do mundo. E, em tese, é porque é uma pessoa que tem poucos pares para desabafar, tem poucas pessoas que vão entender a preocupação dele, é uma posição muito solitária. Então, o pai e a mãe, eles conseguiam sentir isso em mim. Porque, em tese, as informações que chegam muitas vezes para um CEO decidir são aquelas que faltam informação para tomar. Porque se tem todas as informações para tomar aquela decisão, não precisa ser ele para estar tomando. Então, normalmente é uma pessoa que decide muitas coisas faltando. É uma pessoa que acaba sendo muito julgada pela própria empresa, que o trabalho operacional dele, um dos maiores trabalhos operacionais dele é decidir coisas, decidir movimentos que as pessoas eventualmente não vão concordar. E assumir o risco. E assumir o risco. Né? Então, e se acertar, todo mundo acertou, mas se errar, a culpa foi dele. Então, qual é o ponto principal? Acaba sendo uma posição muito solitária. E o pai, e muito preocupado, assim, inclusive, né, nessa mentoria, curso que a gente está fazendo, fala que é um cargo com grande risco de burnout. E o pai e a mãe me via muitas vezes no trabalho chorando num vazio muito grande. Eles me encontraram em situações que eu ligava a tela do meu computador, olhar para frente, eles viam meu olho saindo lágrima. Por quê? Porque estava passando uma situação muito difícil ali na frente, a gente estava extremamente endividado no meio de uma pandemia, eu era uma pessoa muito jovem e eles absorviam muito aquela carga. E naquele momento, para o pai e para a mãe, eles tentavam me preservar. Poupar. E até foi um ponto que a gente só conseguiu resolver com terapia. Porque em terapia, né, a psicóloga na época falou para a mãe, falou, se você ficar com dó do seu filho por estar passando por essa situação, você tira toda a força dele. Exato. E como empresa familiar isso é muito complicado, porque se você se demonstra com dó, talvez inconscientemente ele se sente mais fraco. É diferente de você ver ele se ferrando, se fudendo, mas você dá apoio e falar, eu acredito que você tem competência para isso. Então, para o pai e para a mãe, teve uma questão de uma dificuldade de relação hierárquica, não de submissão por ego e vaidade, mas por uma questão de preservação. Com a Maria Clara, que é a esposa, foi totalmente contrário. Porque, em sua maioria, se tiver algum espectador que vai falar o contrário, é mentiroso, não tem o que falar. Mas, em sua maioria, em qualquer relação
marido e mulher, nós sabemos bem quem manda numa relação. Então, por exemplo, em casa é 50-50, é 50%. As participações no meu casamento da Maria Clara como um todo. E se a gente fosse ver, talvez quem fosse uma CEO em casa, na grande maioria dos lares, assim, as pessoas têm a personalidade mais forte. Um homem eu acho que acaba relevando muito mais coisa. Então, a mulher tem o jeitinho. A mulher tem o jeitinho de mandar ali na relação, vamos dizer. E essa foi uma situação que, para mim e para Maria Clara, foi uma questão muito confusa assim mesmo, né? Só que a gente tem se trabalhado muito bem. E eu e a Maria Clara, a gente só conseguiu resolver essa relação no trabalho quando a gente conseguiu se resolver em caixinhas complementares. Hoje, o meu cargo, ele está acima do da Maria Clara. Eu atuo como diretor geral, a Maria Clara atua como diretora de operações. Por outro lado, a Maria Clara é minha principal braço direito. E isso gerou uma complementaridade onde eu acabei ficando na minha zona de talento muito forte e ela acabou ficando na zona de talento muito forte. Então, legal, embora eventualmente a gente vai discordar e faz parte, a gente tem opiniões várias vezes divergentes no trabalho, mas a Maria Clara, no fundo, ela sabe que não tem ninguém para fazer melhor o papel na empresa nesse momento que eu, tão quanto não tem ninguém para fazer o papel dela melhor que ela nesse momento. Isso gera essa sinergia. Essa é a maior dificuldade. Isso é um grande ônus, você misturar. Muitas vezes a gente se pegou falando assim em sala de reunião, começa a brigar. E a gente tem as analogias. Poxa, se fosse, sei lá, fulano aqui, que não é família, você estaria falando no mesmo tom de voz, você usaria as mesmas palavras, você falaria exatamente como você falou? Perfeito. Porque se a resposta for não, quer dizer que você já misturou. Porque se fosse outra pessoa, que você não tivesse intimidade, você não faria igual. Eu já errei várias vezes isso, a Maria Clara já errou várias vezes isso, e o pai e a mãe já erraram várias vezes isso. Esse é o principal ônus. Agora, o principal bônus, isso, que é até uma situação muito particular, mas um grande amigo meu, um dos melhores amigos meus, um dia ele é uma pessoa muito reflexiva, ele fez uma reflexão. Ele falou, cara, do nada ele falava isso no meio do trabalho, né? Ele é meu sócio na EcoFood, um dos melhores amigos meus e padrinho de casamento, inclusive, mas um dia, do nada, no meio do trabalho, ele falou assim, você já parou para pensar quantas vezes a gente vê as pessoas que a gente ama? Porque ele estava tendo uma reflexão, isso é muito profundo, ele estava tendo uma reflexão, a gente ia sair da construtora juntos, de pessoas que a gente perderia o contato ali. Que ele começou, inclusive, ligar, voltando do trabalho, como aonde a gente trabalhava até a casa dele demorava 20 minutos, ele começou a aproveitar esse tempo para ligar pessoas que ele tinha pouco contato. Então ele começou a ligar para um ex-chefe dele, ligar para um ex-colega de trabalho, pai e mãe, pessoas que ele perdeu o contato com a vida adulta. Ele falou, cara, você parou para pensar que como a gente agora que saiu da construtora, a gente vai se afastar mais das pessoas, talvez pessoas que a gente viu todos os dias, a gente vai começar a ver pouco. Ele foi mais a fundo. Vou dar um exemplo, eu sou de Dourados. Cara, eu vejo meu pai uma vez por ano, e ele é uma pessoa super racional. Então eu parei para pensar, cara, se eu vejo meu pai uma vez por ano, a expectativa da vida brasileira dos homens é de tantos anos, cara, você já parou para pensar que eu vou ver meu pai mais 30 vezes na minha vida só? Caraca, que Então forte. Toda vez que eu ver meu pai, é uma vez a menos que eu vou ver ele. Se eu vejo ele uma vez por ano, e a expectativa média dos homens brasileiros é tal, estatisticamente eu vou ver tantas vezes meu pai. E beleza, ele conversou isso comigo, isso em 2019. E 2020, na pandemia, o pai dele faleceu. E quando eu estava inaugurando uma loja, eu liguei para ele, da loja que eu estava lá inaugurando, e eu falei, cara, meus sentimentos, não sei o que dizer, não sei nem como te consolar nesse momento. E ele só falou para mim assim, Rafa, você lembra quando eu falei para você que eu ia ver mais 30 vezes meu pai? Eu falei, eu lembro. Ele falou, então, foi muito menos. O que eu quero dizer com isso? Assim, por outro lado, eu acho que o bônus da empresa familiar é que desde que você consiga fazer disso ser uma coisa gratificante, você tem a grata sensação de conviver com as pessoas que você mais ama todos os dias da sua vida. Perfeito. Isso eu acho muito legal, porque embora eu e a Maria Clara a gente se estresse no trabalho, e o próprio pai e mãe, né, a gente brigue bastante, poxa, talvez se eu estivesse morando em São Paulo, se eu estivesse fazendo uma outra coisa, se eu tivesse seguido uma carreira corporativa, eu não estivesse trabalhando com eles, quantas vezes eu poderia ver eles de novo? Então eu acho que eu nunca vou ter essa sensação assim de ter visto pouco, tanto pai quanto a mãe, quanto a própria Maria Clara. Sensacional, que baita storytelling. É tem forte. seus benefícios, é desafiante, mas tem seus benefícios. Agora, vamos trazendo para a comunicação de vocês. Vocês têm Boa. perfis totalmente diferentes. Como que fica a outra sócia no estudo? Porque é a única que não é família.
Ela e o Ricardo, né? Que entrou agora com o restaurante Matsuri. Legal. Porque o Ricardo foi alguém que a gente trouxe como diretor da unidade de negócio e sócio do restaurante Matsuri quando a gente inaugurou aqui em Londrina. Então tem 2 sócios e a Maria Fernanda para equilibrar. Tá. Isso, porque em termos de organograma, até para o pessoal entender, hoje eu atuo como CEO, a Maria Clara como COO, a diretora de operações, a mãe atua como diretora de lojas próprias, então todas as nossas lojas próprias, que são várias, ficam abaixo da mãe, né? Ela tem seus coordenadores de loja, abaixo dos coordenadores dos gerentes de loja, né? O pai, ele atua na parte de qualidade. Então, a mãe diretora de lojas, pai qualidade, Maria Clara diretora de operações. E aí a gente tem as unidades de negócio, né? Que são como a gente se divide, que são como se fossem outras empresas paralelas que a gente precisa de diretores de operações e gerais ao mesmo tempo. É um CEO e CEO ao mesmo tempo que toca a operação como um todo. Então, quem toca toda a nossa frente de indústria é a Maria Fernanda. E quem toca o restaurante Matsuri, que foi a unidade de negócio que a gente abriu, que é um restaurante presencial, bem grande em Londrina, né? Que vai abrir a segunda unidade agora em Cascavel, é o Ricardo. Então eles são sócios também. E em termos de comunicação, o fato de Maria Fernanda e Ricardo, primeiramente a Maria Fernanda que chegou em final de 2021 e o Ricardo que chegou no final de 2023, mas a gente sentiu esse primeiro movimento com a Maria Fernanda, fez muito bem. Porque o fato de ter um elemento na sala de reunião que não é de família faz a gente ponderar um pouco mais, embora a Maria Fernanda já tenha presenciado muitas vezes brigas minha, da Maria Clara, do pai e da mãe, mas se não tivesse ela, eu imagino que ficaria isso. A gente se policiaria um pouco menos. Santa Maria Fernanda. Um pouco menos. Mas tanto que o convívio da Maria Fernanda e do Ricardo é tão intenso com a gente que parece família. Família. A Maria Fernanda acabou de ter filho, né? E pelo convívio tão intenso que a gente tem, a Maria Fernanda era minha sócia na EcoFood também. Então a gente convive diariamente desde 2019. Legal. Eu falei pra Maria Fernanda, a mensagem que eu mandei foi, poxa, você teve teu filho agora e a gente convive tanto, que pra mim é a mesma sensação que eu tô tendo que tivesse nascendo um sobrinho. Né? Então eu tô muito feliz, enfim. Que legal. E você, tudo bem, você trouxe os desafios familiares, mas além de todos esses desafios, uma coisa é você começar um negócio do zero, vamos dizer assim, do nada. Outra coisa é você começar um negócio com menos 5 milhões endividado. Que dica que você poderia dar para os empresários que estão endividados e estão meio que remando, mas querendo fazer o negócio decolar? A dica para os empresários que estão endividados que eu dou é uma que hoje, eu refletindo, olhando 5 anos para trás, eu vejo que talvez, justamente por eu ser uma pessoa leiga no mercado de restaurantes e leiga em tudo aquilo que estava acontecendo, eu nunca fui uma pessoa que tive vergonha de falar que eu não sei uma coisa e perguntar para as pessoas. Eu acho que isso, de certa forma, é um pouco de humildade também. Eu vejo que o Brasil, toda pessoa, toda cultura, enfim, tem seus ônus e bônus, né? E geralmente a maior qualidade está muito atrelada ao maior defeito. Então o Brasil é um país muito empreendedor, as pessoas se viram, dão um famoso jeitinho brasileiro, no bom sentido mesmo, de se virar e tudo mais. Mas muitas vezes eu acho que o excesso da gente achar que tudo a gente consegue se virar faz, para algumas coisas que já tem um caminho traçado pronto, a gente tentar ficar inventando a roda e criando soluções que não precisam. O que eu quero dizer com isso é o quê? Se você está endividado, saiba que existem pessoas que já passaram por problemas maiores que os teus, infinitamente maiores que os teus, e com boa orientação jurídica, eventualmente conseguiram resolver. Eventualmente não. Mas quando a gente chegou e descobriu toda a situação de 5 milhões de dívida nos restaurantes que o pai e a mãe tinha, a primeira solução que eu fui procurar foi procurar um bom advogado, que foi recomendado pela nossa contadora. Ótimo. Na época. E quando eu entrei, na primeira reunião que eu fiz com esse advogado, uma frase que ele me falou me marca demais. Ele falou, Rafael, sendo muito sincero, eu já vi dívidas menores que as tuas, eu já vi dívidas infinitamente maiores que as tuas, e eu já vi pessoas resolvendo e não resolvendo. O que eu digo para você, que obviamente depende de como estão estruturados os contratos, depende de N outras coisas, mas depende muito de como vocês vão conseguir executar todo esse plano que a gente vai traçar, da capacidade de execução de vocês também. Não vou ser utópico, a gente sabe que a depender do índice de endividamento da empresa, existem coisas que são impossíveis também. Talvez naquele modelo de negócio que a pessoa está enfrentando naquele momento. No nosso caso, né, para a gente dar certo, a gente teve que mudar o nosso modelo de negócio. Se a gente insistisse no modelo anterior, a gente não dava certo. Mas acho que a primeira dica é, saiba que existem pessoas que tiveram problemas maiores que os teus e resolveram também. Então não tente criar meios, vá pedir informação jurídica, vá procurar um bom advogado
para te ajudar na situação, ou conversar, que foi o que eu fiz também, com muitos empresários que já enfrentaram problemas maiores que os teus. Porque existe caminho das pedras também para você conseguir resolver as dívidas das formas menos dolosas possíveis. Mas é frio, é neutro, né? É racional. É racional. Não é emoção. Porque você é alguém que viu de tudo já. Então, para você que estava no olho do furacão, meu Deus, como que eu vou passar por isso? Mas ele já viu de tudo. E as pessoas, às vezes, elas se esquecem que a dívida, como outros problemas da vida, é um problema. E, eventualmente, vou dar um exemplo assim, sempre quando você conversa com uma pessoa que já vivenciou aquilo enfim, que você vai vivenciar ainda, vou dar um exemplo, a mãe, né? Ela vê a gente muitas vezes preocupada em, meu Deus, como a gente vai conseguir dar conta de tudo quando a gente tiver filho, lá na vida adulta. E, cara, uma pessoa que já passou por isso, ela olha com muita leveza e fala, porra... Vai dar. Vai dar. Entendeu? Então, a dívida é a mesma coisa, é um problema que teve pessoas que já passaram por dívidas muito maiores e, inclusive, para crescimento, eventualmente, dívida é uma coisa que se faz necessário. Então, enfim, com a maior frieza que você tratar e racionalidade disso ajuda muito, né? Mas como que você conseguiu trocar os 4 pneus com o carro a 320 por hora? No seguinte sentido, você entendia de todos os números de uma empresa? Você entendia de gestão de negócio, de DRE, de fluxo de caixa, de administração de... Como que você conseguiu aprender tudo isso fazendo ao mesmo tempo e criando estratégias para alavancar o negócio? Olha, eu acho que todo empresário, ele vai ter um momento da vida que, se ele não fizer um pouquinho mais do que até eventualmente ele sabe que ele aguenta, o negócio não vai. E eu vejo que, assim, eu vou dar um exemplo. Quando a gente começou em 2020, a gente basicamente, a minha rotina, das 8 às 6 horas da tarde, é só resolvendo bucha de dívida, negociando com o banco, com o cartório, com a agiota, com o fornecedor, com N coisas. À noite, das 6 às 11 horas, era o momento de ficar na operação dos restaurantes, ajudando de fato a operar os restaurantes. Tinha segunda e sexta-feira que eu e a mãe, a gente saía do restaurante meia-noite, ia para casa, dormia até as 2 horas da manhã, acordava, ia para o Ceasa, 2 dias a semana, 3 horas da manhã, fazer compra no Ceasa para comprar mais barato, tentar economizar nos restaurantes que estavam endividados, e aí a gente ia direto para o trabalho. Então isso é uma rotina saudável? Não é. E fora isso, por exemplo, assim, nos outros dias, depois das 11, é quando sobrava um tempinho para eu e a mãe eventualmente começar a partir das 11 e o pai pensar em novos modelos de negócio, o que a gente faria, como seria o delivery que a gente estruturar. Então tem uma fase da vida que o que o empresário precisa fazer não cabe em 8 horas de trabalho. Perfeito. E se a pessoa não quebrar esse paradigma, ela não sai dessa fase. Ela não sai. Então, eu sabia tudo de restaurante? Não sabia. Como concilia tudo, você tem que trabalhar muito mais que eu acho que a grande maioria. Sim. Então, a gente se lembra durante pelo menos uns 2 anos trabalhando em torno de 16 horas dia. Daí, óbvio, as pessoas que mais gostam da gente, muitos amigos na época falaram, cara, não sei se isso que você está fazendo é saudável, não precisa fazer tanto. Cara, mas não é saudável. Só que as pessoas que olham de fora não entendem. Você precisa fazer aquilo sim, não tem como. Momento. É um momento, mas ele é totalmente intencional. Embora você não saiba quando você está vivendo aquilo, depois você entende que se você não tivesse feito aquele esforço um pouquinho maior, não ia. Perfeito. Não cabia na agenda. Né? Hoje, a gente está numa fase da empresa que ainda a gente trabalha bastante. Mas hoje eu criei um compromisso de 8 horas, que é 8 horas da noite, né? Mas eu criei um compromisso de 8 horas da noite, vim aqui conversar com você, tinha mais coisa para fazer, mas encerrei e vim para cá. Mas tinha uma fase da vida que não tinha como. Hoje você pode se dar o luxo... De sair 8 horas do trabalho, ao luxo, entrando às 8, 12 horas de trabalho. Exato, mas antes... Mas mesmo assim. Sair às 8 era impossível. Era impossível. Mas era uma fase necessária para o negócio. Exato. Ótimo. E quais são os indicadores, os números? Porque aí você foi aprendendo a fazer o negócio conforme o negócio foi acontecendo. Mas quais são os principais indicadores que você pode deixar de dica para os empresários? Você não abre mão de ficar em cima o tempo todo para manter a empresa saudável. De maneira bem pragmática. Bem pragmática. Venda, lucro e caixa. Venda, lucro e caixa. Isso são os 3 indicadores que, para mim, são os principais que eu monitoro. Existem subindicadores, né? Porque a última linha do nosso DRE advém de outras linhas de custo, que para cada negócio, por exemplo, para nós, para o mercado de restaurantes, CMV, que é custo de mercadoria vendida, e CMO, que é custo de mão de obra, é algo que a gente acompanha demais. Só que CMV está atrelado a uma eficiência de desperdício de produtos na loja, uma eficiência de limpeza de salmão. Aí vai destrinchando. E a gente vai destrinchando. Só que hoje os que eu monitoro como diretor-geral, em sua maioria, venda, lucro e caixa.
São os que eu mais olho. Obviamente, para cada departamento, por exemplo, nosso departamento de RH, quais são os indicadores, os resultados que a coordenadora de RH nossa monitora? NPS, né, que é Employer Net Promoter Score, que é uma satisfação dos clientes, turnover, e tem alguns outros que a gente monitora também, por exemplo, vagas em aberto, recrutamentos proativos, que é uma coisa que o RH, por exemplo, monitora. Time de operações, tempo de entrega, CMV, todo CMO, departamento nota tem de auditoria. métricas. Todo departamento tem métricas, mas aqui eu olho como todo é venda, lucro e caixa. Caixa toda semana, por exemplo, venda todos os dias e lucratividade quando fecha o mês. Mas aí para olhar semana a semana, a gente vai fazendo uma previsibilidade do nosso demonstrativo de resultado ao longo do mês. Isso não é toda empresa que faz. Normalmente as empresas encerram o mês, fazem DRE e olham para trás como foi. A gente tem uma didática de olhar semanalmente os indicadores que formam o nosso DRE para quando chegar no final do mês não ser uma surpresa. Toda semana? Toda semana. Cara, baita dica. E em que momento você percebeu que dava para abrir outras marcas? Porque eu sei que, lógico, com a entrada da Maria Clara veio o Mock the Poke, que é a marca de poke, mas como que surgiu? Emico? Matsuri Eventos? Qual foi o timing? Como que você teve essa sacada? Ou o que aconteceu para vocês tomarem essa decisão? É um ponto que tem que ter muito cuidado, porque justamente do que a gente estava conversando, que o empreendedor ele é uma pessoa talvez naturalmente criativa, quase todo empreendedor que eu conheço gosta de criar produto. E gosta de criar coisa, gosta de criar marca. Então, o pessoal do escritório sempre fica preocupado se não vou querer criar pizza, hambúrguer e tal. E entra a questão do foco. Mas para responder isso com uma didática legal, teve um curso que a gente fez junto, do Equity Mais, lá do Grupo Primo. Excelente. E eu lembro que você perguntou para o Thiago Nigro, porque o Grupo Primo fala muito de ecossistema. Então, meu Deus, porque eles criaram um baita ecossistema. E a gente olha como é o Grupo Primo hoje, a gente vê todo aquele emaranhado de soluções que no final fez uma empresa muito valiosa. Isso. E eu lembro que você perguntou, uma dica, não sei qual foi a tua pergunta exata. O que você faria se você tivesse para você formar o meu ecossistema. E eu lembro que o Thiago Nigro te respondeu, o próximo passo do teu ecossistema é muito óbvio. Então, no nosso caso, o próximo passo do que a gente ia fazer em termos de estruturação era muito óbvio. A gente começou com o Matsuri To Go, que era a nossa marca de delivery de comida japonesa. Aí, em um dado momento, a gente começou a abrir lojas. Um dia, na cozinha da operação, eu vi ali a colaboradora dosando o tempero do Gohan no olho. E o tempero do Gohan é a principal coisa da sabor para o sushi. E daquilo me deu um desespero. Eu lembro que eu chamei a mãe e falei, meu Deus, um dia a gente vai ter 30 lojas. E se quebrar 5 dosadores ao mesmo tempo? Exato. Vai ter 5 pessoas fazendo no olho? Foi quando a gente decidiu começar a estruturar no fundo da casa que a gente trabalhava na época, uma mini cozinha central para a gente produzir os nossos molhos de forma centralizada. Padronizada. Para não ter esse tipo de erro na loja. Então, inclusive, o molho sul, que é o tempero do arroz que a gente manda para a loja, ele vai numa garrafa que é a dose necessária para você misturar em um saco de arroz, para não ter erro. Então, qual que é o ponto principal? A gente resolveu criar a indústria, que na época foi quando eu chamei a Maria Fernanda, porque ela é engenheira química, para puxar essa unidade de negócio. Aí depois, a gente começou a ver um poke surfando uma onda muito alta. E o poke, ele gera uma similaridade de insumos muito grande com a operação de comida japonesa, o salmão, o gohan. E o poke, ele tem uma complementariedade com a comida japonesa, porque a comida japonesa, em sua maioria, o movimento é mais forte de noite. Agora, o poke tem um movimento muito forte no almoço. Então, a gente trouxe o poke para aproveitar muito um horário ocioso e aproveitar os insumos que a gente já tinha. Novamente, foi meio que um passo óbvio. Aí, quando surge, por exemplo, assim, um aperto na margem de operações de delivery, custo de entrega ficando muito alto, o iFood tomando muita proporção, então acabando representando muito parte das vendas dos restaurantes, né? Tirando um pouco das vendas no WhatsApp, no telefone, enfim, tudo isso vai apertando a margem do restaurante e a gente começa a se encontrar com um problema de margem muito sério no delivery. A gente queria novamente aumentar a nossa margem, então a gente fala, poxa, por que não criar Matsuri Eventos? Que é uma forma da gente aproveitar a cozinha que a gente já tem das lojas, mas para servir evento na casa de pessoas com um ticket médio muito maior que não vai ter custo de entrega e não vai ter custo de iFood. A Emico vem com uma marca intencionalmente de ticket médio muito mais alto de comida japonesa para quê? O custo do meu motoboy levar um poke de R$50 de um ponto A para um ponto B é o mesmo de levar um combinado da Emico de R$300. Então o custo de entrega se dilui demais. Então a Emico vem intencionalmente para vender menos que To-Go e Mock, mas para balancear o custo de entrega no DRE. Então as nossas marcas, nossas criações vêm surgindo de problemas que estão aparecendo no nosso DRE, que a gente pensa em soluções para resolvê-lo. Então o próximo passo da tua marca, da tua unidade de negócio
é muito óbvia. No nosso caso, uma dica de ouro para isso é, se você tem uma empresa e você quer criar vários negócios, eu acho muito difícil você criar sozinho. Por isso que no meu caso, sempre que eu queria puxar uma nova frente, eu coloco um cabeça para puxar aquele projeto como um todo, que é uma divisão em unidades de negócio. Na época, quando a gente criou o MOC, veio a Maria Clara. Quando a gente criou a indústria, veio a Maria Fernanda para tocar aquilo. Quando a gente foi inaugurar o restaurante presencial, a gente trouxe o Ricardo. Perfeito. Cara, muita estratégia, muito processo e, ao mesmo tempo, um crescimento rápido, só que infla de pessoas. O que você diria que é o ponto central da cultura do Matsuri para manter boas pessoas ou para manter as pessoas sempre focadas na minha direção? Mas qual que é a essência principal da cultura da MTG? Para você, e eu acredito que essa tem que ser uma das principais habilidades do empreendedor, de aglutinar pessoas boas por perto. Então, talvez não seja trazer pessoas boas para perto, porque pessoas boas é relativo, né? Para JK, dada a cultura da JK, o que vai ser bom para JK eventualmente não vai ser bom para MTG Foods. Mas eu vejo que o principal ponto, mas dependendo do tamanho da empresa, eu não perderia o tempo com isso logo no início. Mas quando a gente fala de propósito, depois que a tua empresa está caminhando e você já fez tudo aquilo que a gente estava comentando, daquela fase do empreendedor que, você está se ferrando demais, não cabe tudo que você tem que fazer na tua agenda, você começa a colocar a pauta de cultura mais em jogo e esse tipo de pauta para ser conversada, quando você começa a ter mais pessoas e você não consegue ter aquela mesma proximidade que você tinha quando era um colaborador, dois ou outro. Você começa tem que estruturar isso de forma um pouco mais burocrática. Mas eu vejo que lá atrás no Matsuri, independente de a gente ter propósito, missão, visão, valores formalizados, eu sempre fui uma pessoa que consegui vender muito aonde a gente queria chegar, independente da gente estar extremamente endividado. Então, a própria Maria Clara, que hoje é minha esposa, ela sempre falou que mesmo quando a gente estava na casa, com coisas muito simples, eu vendia exatamente o que está acontecendo hoje. Quando a gente viu, a gente está com uma empresa agora com um tamanho mais relevante, né? A gente é uma rede com mais de 32 operações, a gente vai ter uma receita anual esse ano mais de 100 milhões de faturamento anual. Então, qual que é o ponto principal? Quando a gente mudou para o escritório novo, por exemplo, nosso, que é uma conquista simbólica, mas é um bem material ali, vamos dizer. Eu lembro que o Anderson, que é um dos colaboradores mais antigos do pai e da mãe, que virou nosso sócio operador da loja de Biporã, ele mandou uma mensagem, ele falou, cara, isso em 2024. A gente mudou para nossa sede nova e ele falou, cara, eu lembro até hoje, em 2020, quando a gente estava naquela casa, você trabalhando todo desajeitado em termos de roupa, né, super mal vestido, mal cuidado. Eu lembro que você falava para mim, nossa, Anderson, um dia a gente vai ter um escritório assim, assim, assado, a gente vai ter tal frente, tal setor. E ele mandou mensagem emocionada falando que ele via tudo aquilo se concretizando. Então, a maior parte das pessoas que estão comigo é porque eu imagino que elas viram eu conseguindo setar uma visão, que foi aquilo que eu falei no começo, mas não só falar que a gente vai chegar lá, mas de fato levar a gente lá. Concretizar. Né? Então, você consegue trazer boas pessoas para perto, mostrando uma capacidade de visão e uma capacidade de execução. Eu acho que isso que faz as pessoas acreditarem naquilo que você fala. E teve erros? Teve algum erro durante esse caminho, esses 5 anos? Algum erro, um grande erro que você cometeu? Não importa, tecnicamente ou comportamental, mas que se tornou um grande aprendizado hoje? Demais. Que você pode citar pra gente. O maior erro, eu imagino que a gente possa ter cometido, que hoje gera um certo retrabalho para nós, é a gente ter pensado muito onde a gente queria chegar. Então a gente sempre falou que a gente queria ser a melhor e a maior rede de comida japonesa do país. A gente acabou se tornando a maior rede de comida japonesa do sul do país, por exemplo, e não acho que demora muito para a gente se tornar a maior do Brasil. Mas isso eu consegui deixar muito claro e eu consegui de fato levar a gente numa direção dessa. Só que para você chegar nessa direção, existem N caminhos. N caminhos que te levam para o mesmo resultado. E talvez o maior erro foi eu tentar modelar caminhos que não eram os melhores para nós. Muito tendo referência em empresas que a gente admirava, só que não representavam aquilo que a gente precisava trilhar. Não me arrependo, porque tudo isso gera aprendizado e fez com que a gente tivesse a escala que a gente tem. Mas hoje, eu acho que o maior aprendizado nosso é dar uma visão, mas também pensar em qual é o melhor caminho para a gente seguir naquela visão.
vai chegar lá, mas às vezes tem um como que é mais assertivo que é o pra mais, chegar lá. que é o que conversa mais com aquilo que você Perfeito. acredita. E com toda essa trajetória, meus amores, esse querido aqui é um Forbes Under 30. Eu sei que é algo que você queria muito, eu lembro que a gente rezava em casa, em família, e quando saiu o anúncio, assim, a gente se ligou todo mundo por vídeo, eu chorava, eu tenho até esse print. Mas o que significou para o negócio essa conquista? Para você, mas também para o negócio. Eu, a Maria Clara e a Maria Fernanda, que a gente saiu os três juntos, a Maria Clara com recém-completado 30 anos de idade, né? A Maria Fernanda tem a mesma idade que eu, 29, a Maria Clara de 94 e a Maria Fernanda de 95. Eu vejo que para as meninas ainda mais, então eu enxergo esse valor. Mas para mim também, e quem conhece a gente como sócios, sempre falam que nós temos até que se valorizar um pouco mais. Porque a gente acaba só trabalhando, e eu, Maria Fernanda e Maria Clara, a gente é muito sistemático, então a gente sempre está se cobrando, a gente nunca acha que as coisas estão boas. E de certa forma, quando a gente teve esse reconhecimento de ser reconhecido como um dos jovens mais promissores do país pela revista Forbes, mostrou que o mercado, de maneira geral, dá valor naquilo que a gente está fazendo. Então, por que a gente, por primeiro, não se valorizar? Uhum. Então, a cena mais bonita que eu vi, assim, de exemplos diferentes, né? Por exemplo, mas a Maria Clara, eu lembro que no dia que anunciou, acho que foi numa sexta, se não me engano, no sábado ela foi pro salão de beleza, depois ela foi me buscar para almoçar, e quando eu cheguei no carro, ela estava ouvindo uma música gospel e chorando, porque ela estava muito emocionada com aquilo. A Maria Fernanda nunca divulga nada, foi uma das poucas coisas que ela divulgou no Instagram e colocou na bio do Instagram dela. Eu vi que para as duas tiveram muita relevância e deu uma empoderada, assim, e uma autovalorizada nelas também, porque às vezes a gente trabalha, acha que nunca tá bom, e a gente olhou, pô, mas espera aí, a gente acha que a gente está atrasado, a gente acha que a gente não tá bom, mas olha esse reconhecimento que a gente acabou de ter também. Então, para nós, eu acho que esse título foi isso que representou, assim, foi uma autovalorização muito grande. Eu fico imaginando, porque muitas pessoas veem às vezes como vaidade, mas só quem tá dentro sabe o quanto o verdadeiro empresário, no caso vocês e eu, compartilho dessa dor, se cobra. E às vezes as pessoas estão vendo, crescendo, vê aquele potencial, mas dentro, quem está dentro do furacão tem essa autocobrança e às vezes vê muito mais o que falta do que consegue curtir o quanto já chegou lá. E eu vejo o quanto esse título, esse prêmio, eu não sei nem como se diz, tem um significado muito mais emocional do que qualquer outra coisa. E agora olhando para frente, porque a gente falou de muitas coisas que deram certo, de desafios para chegar até aqui, mas onde você enxerga, primeiro, a MTG Foods daqui 10 anos? Olha, eu sempre dou uma travada nesse tipo de pergunta, porque é até louco, e alguns jornalistas, quando entrevistaram a gente, até se surpreenderam com a minha resposta. Mas para não deixar sem algum tipo de resposta, eu de fato acredito que a MTG Foods, daqui 10 anos, ela vai estar num tamanho muito colossal no Brasil. Se a gente não tiver ido para fora do país ainda, a gente vai estar na iminência de estar estudando um mercado para fora. O que eu quero dizer, assim, que é o que mais me anima hoje no ramo que a gente está. Embora seja uma das culinárias mais complexas. Se eu pudesse fazer algum tipo de comida mais simples, para mim, eu até preferiria, mas a gente nasceu fazendo comida japonesa. Olhando para o nosso mercado, o que mais me anima é que, embora a culinária seja muito complexa, se eu te perguntar uma grande referência no mundo de hamburgueria, quem que você vai falar? McDonald's. Burger King, McDonald's, enfim. Se eu te perguntar uma grande referência de uma marca mundial de pizza. Pizza Hut. Ou Domino's, alguma coisa nesse sentido. Agora, para todo mundo que eu pergunto, tá, quem que é a rede de comida japonesa que domina o mundo? Não tem. As pessoas travam. E eu de fato acredito que vai ser a gente. Só que, qual que é o ponto principal? Que daí eu acho que foi um dos maiores aprendizados que eu tive lá atrás, quando na época um consultor de marketing que trabalhava com a gente na EcoFood, que ele falou, cara, o teu maior defeito, Rafael, é que justamente por você ser uma pessoa muito racional, você tem um grande defeito que é colocar Deus numa caixinha e limitar pela tua racionalidade o que Deus pode fazer na tua vida. E eu acho que a história do Matsuri como um todo, ela representa muito isso.
Se eu tivesse colocado na minha racionalidade o que poderia ter acontecido com a gente na época da pandemia, eu nunca ia imaginar que a gente estaria onde a gente chegou. Então, quando eu olho para 10 anos para frente, eu consigo enxergar a gente sendo a maior rede de comida japonesa do mundo. Só que se é o que Deus vai querer para mim naquele momento ou não, eu não sei. Eu sei que para aquilo que Deus for querer para minha vida, eu sei que eu vou estar disposto a cumprir. Pode ser que isso seja na MTG Foods, pode ser que não. Se for, eu acredito que muito possivelmente a gente vai ter dominado o mercado. Perfeito. Algo que eu aprendi a duras penas, na verdade estou aprendendo a gente vive aqui por um propósito de Deus. Sim. A gente não serve a Ele para que Ele faça a gente alcançar os nossos propósitos pessoais. Às vezes a gente tem um sonho, mas qual que é o sonho de Deus? Onde Ele quer? E que legal, fico feliz. Eu estava com o Evandro Bazan, um empresário, cara, eu fico imaginando um JCast, eu, você e ele aqui. Eu entrevistando vocês dois, que insano que seria. Legal. E ele falou muito sobre, porque ele trabalha com processos de fusões e aquisições, e ele fala sobre indicadores e critérios de avaliação de empresas. E um critério muito importante, um dos critérios qualitativos da empresa é a barreira de mercado. Mas no seguinte sentido, esse negócio, ele qualquer um faz? É fácil de ser copiado? Já tem alguém que é referência mundialmente, nacionalmente nisso? Porque se sim, o negócio perde valor. Caso não, isso eleva muito um negócio. Então não tem, ou seja, tudo é possível. E vocês já são considerados a maior deliveria do sul do país, algo assim? Rede de comida japonesa do sul. Do sul do país já. Agora é só expandir mais um pouquinho. Perfeito. Só para eu entender uma pergunta assim que me veio. Como você descreveria o modelo de negócio da MTG Foods? Eu vejo que a MTG Foods hoje ela é uma administradora de restaurantes. As pessoas acham que a gente é puramente uma franqueadora, mas metade das nossas lojas são próprias hoje e há uma tendência muito grande da gente focar apenas com os mesmos franqueados que já estão com a gente e ir mais no caminho de lojas próprias. Inclusive, isso é um dos aprendizados que a gente teve ao longo do caminho. Né? Muitas vezes as pessoas, no mercado que a gente está inserido de restaurantes, acham que franquia é o único canal de crescimento. E é um canal de venda, é um canal de crescimento. Então, há um movimento muito grande da gente ir mais em direção das lojas próprias, que é um movimento que a gente já tem feito, enfim, tem inclusive divulgado. Mas a MTG Foods é uma administradora de restaurantes e marcas. Matsuri To Go, Mock the Poke, Restaurante Matsuri, Emiko, Matsuri Eventos e por aí vai. Né? De maneira muito prática é isso. Agora, o que eu vejo que a gente conseguiu formar com a MTG Foods, a maior parte das nossas lojas próprias, elas crescem via sócio-operador. E eu vejo que isso tem muito valor para nós, porque acaba sendo uma questão de divisão de zona de talento. O pai e a mãe lá atrás, se eles tivessem eventualmente um sócio que complementasse eles nas habilidades administrativas, eventualmente talvez nunca teria acontecido o que aconteceu com o Matsuri, de ter quebrado por uma administração financeira. E hoje, que o pai e a mãe se colocam na zona de talento deles, a mãe muito num cuidado de pessoas, de desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de equipe, que embora as pessoas achem que a mãe, a maior qualidade dela é fazer sushi, a maior qualidade da mãe está em formação de pessoas. Total. É muito forte isso nela. E o pai tem uma questão muito forte de sensibilidade para a qualidade. Se desde o começo eles já tivessem se dividido assim e tivesse alguém para cuidar das coisas que eles não gostam ou não é a zona de talento deles, eventualmente lá atrás não teria acontecido o que aconteceu. E agora o pai e a mãe, focado na coisa que eles mais gostam de fazer e fazem melhor, eles vivem o melhor momento da vida deles. E a gente sente isso com vários sócios operadores. A gente tem várias lojas próprias que têm sócios operadores, que são lojas que não por demérito. Eventualmente, se aquele sócio operador tivesse aberto uma loja por conta, talvez ele passaria exatamente pela história que o pai e a mãe passou. E não é isso que eu quero para as pessoas. Então eu vejo que a MTG Foods acabou sendo esse braço, esse sócio administrador de vários restaurantes para dar oportunidade para pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que você teve, de também prosperarem no mercado de restaurante. Perfeito. Então a gente pega pessoas do zero e a gente transforma essas pessoas nos melhores donos de restaurantes que tem. Que legal. Rafa, que legal. Acho que a gente vai ter que fazer um JCast parte 2 com você, hein? Beleza. Muita muito história. Feliz. Mas para a gente ir finalizando, 2 últimas perguntas. Primeiro,
O que te levou a fazer o método JK na imersão e qual foi o principal resultado que você teve? Tem vários. Trazendo isso em cronologia, em um primeiro ponto, vou dar alguns fatos. Antes eu não valorizava tanto a comunicação. Porque como eu sempre fui um garoto muito falante, a gente tem um preconceito, acho que um paradigma de que a gente já fala bem o suficiente, não precisa disso. E eu sempre fui muito comunicativo, fui uma pessoa muito fácil de relacionamento. Você talvez não se lembre, mas um dia eu fui almoçar com você no Bolonha, um restaurante muito gostoso aqui de Londrina, muito tradicional. E nesse restaurante, quando a gente estava saindo, estava chegando o ex-dono da construtora que eu trabalhava. E poxa, eu trabalhava lá há muito tempo, eu era uma pessoa muito comunicativa, estava na empresa, e eu me lembro do dono reconhecendo você e não me reconhecendo. E aquilo me marcou, porque eu falei, cara, eu trabalho nessa empresa. O que fez esse dono cumprimentar a minha irmã que nem trabalha nessa empresa, que teve poucos contatos com ele, e não me cumprimentar naquele momento? E eu vi que era por uma questão de presença. Porque você conversava e conseguia, e sempre teve uma habilidade, isso em diferentes níveis. Você sempre teve facilidade de conversar, por exemplo, no dia que você conheceu o pai da Maria Clara. Você não tinha dificuldade de conversar de forma natural e genuína e genuinamente interessada nas pessoas, porque tem muitas pessoas que conversam muito bem, eu sinto isso, e você já tinha isso de forma mais natural. Tem pessoas que falam muito bem, mas você vê que a pessoa está conversando com você e não está prestando atenção em você. Ela de fato não está interessada em você. Então, muito além de oratória, você sempre teve um negócio que você conseguia fazer de forma muito natural. E por isso que as pessoas se conectavam muito com você. Sim. Então, isso foi um dia que eu falei, poxa, comunicação é importante. Só que nesse momento você não estava com a JK Academy estruturada. Uma empresa focada única e exclusivamente ali no desenvolvimento de oratória e também depois que você focou em algumas imersões para empresários. Esse é um ponto. Segundo ponto de passagem da minha vida que eu vi que comunicação era muito importante. Um dia o Sadal, que é um padrinho de casamento, era meu ex-chefe na consultora também, ele me deu uma oportunidade de fazer uma apresentação para a empresa. E novamente, aquele meu ego, poxa, eu já falo bem, não tenho vergonha, e as pessoas confundem, né? O falar bem com não ter vergonha de falar em público. Uma coisa nada a ver com a outra. Porra, tem um monte de gente que não tem vergonha de falar em público, mas a apresentação, a mensagem era impactante. Entende? Então o que aconteceu? Eu fui lá e falei, já falo bem, vou lá, sei os slides, sei o que está acontecendo, vou falar. E minha apresentação foi muito média. E o Sadal me chamou na maior sabedoria, um dia de cantinho depois da apresentação, e ele falou, muitas vezes na sua vida você vai ter uma única oportunidade de se apresentar. Ele falou um recado mais ou menos assim. E aquilo me marcou demais. E aí quando você me chamou ali para a JK Academy, né, e você começou a trabalhar com aquilo, e você ofereceu participar da imersão, o maior valor que eu tive eu tenho duas opções aqui. Tem dois grandes fatos na minha vida, existem outros, mas eu destaquei os que mais me marcaram, em que eu vi que comunicação é importante. E que o fato de eu achar que eu já sei muito me marcou, porque na prática eu não sabia. Tanto com esse exemplo que eu dei quando a gente encontrou o dono, quanto esse exemplo que eu te dei de quando o Sadal me deu esse feedback. E eu falei, e agora num puta momento, porque a gente não falam que errar várias vezes a mesma coisa é burrice? Então, se eu já sei que um dia, essa questão de eu achar que por não ter vergonha, por já falar em bem, eu não precisava me desenvolver, já me impactou. Vou deixar isso fazer de novo? É a oportunidade batendo na porta. E daí eu fui para a imersão. E lá, o que mais me marcou? Não é sobre técnica, mas existe uma questão muito forte de presença que você desenvolve, que eu vejo que as pessoas não se ligam. Não vou contar aqui as coisas que você trabalha lá para as pessoas que tiverem interesse também procurarem fazer para descobrirem, mas várias dicas que você me deu sobre presença eu nunca tinha ouvido. E uma coisa que talvez eu já tenha um pouco mais de facilidade de fazer, mas eu vi que minha turma não tinha, é que você sabe de fato encontrar qualquer mensagem forte das pessoas. Cara, isso aqui é teu ponto forte, isso aqui é uma coisa que se você bater é onde prende as pessoas na sua comunicação. São coisas que as pessoas não conseguem fazer muitas vezes de forma natural. Isso foi uma situação que me marcou demais assim, na questão da oratória. Então, de maneira geral, eu acho que tem algumas coisas que você consegue falar muito sobre presença de comunicação
que não foram coisas que eu encontrei por aí, eu acho que a grande maioria das pessoas que participam. E segundo ponto também, que para muitas pessoas você consegue destacar aquilo que é a mensagem fora da pessoa, e você consegue tirar isso para fora. Show. Né? Teve um trabalho também de redes sociais que você fez, e eu comecei a me posicionar muito depois por conta disso, nas redes sociais, que eu tinha um preconceito muito grande, né, de aparecer nas redes sociais por conta de pessoas que eu via aparecendo e eu falava, cara... Vergonha. Será? Eu acho que a pessoa está se aparecendo demais, tal, e você conseguiu quebrar muito esse paradigma. Hoje eu colho muitos frutos de pessoas que querem trabalhar comigo, de parcerias que a gente consegue desenvolver muito por conta de como me posiciono nas redes sociais. Porque nas redes sociais as pessoas conseguem sentir um pouquinho do que eu estou falando com você, conseguem me conhecer um pouquinho melhor. Consegue ter a proximidade com o CEO do Matsuri. As pessoas podem sentir que te conhecem. Isso. E eu estou super feliz com a sua evolução, principalmente nas palestras. Eu penso que você já tem uma palestra formatada. Só no nosso bate-papo eu já criei uma palestra para você. Legal. Então tem outras que dá para a gente colocar no mercado, porque, cara, a gente aprende muito. Não tem como a gente aprender em uma vida tudo que a gente pode. Então a gente aprende vivendo, mas a gente pode aprender através dos erros dos outros, dos aprendizados dos outros. E para finalizar, o último quadro do JCast é o momento JCaos. Tá. É um caos na tua comunicação. Um dia, um storytelling que você pagou um mico, ou um trauma na comunicação, ou um bola fora. Pode ser em público, pode ser com alguém, com cliente, com equipe, redes sociais. Um momento de caos na comunicação. Tá, eu vou trazer então um pouco mais de detalhes de como foi esse feedback do Sadal. Tá. Quando eu fui apresentar, naquela apresentação minha, eu tinha que apresentar todas as obras industriais que a construtora estava fazendo naquele momento. E qual que é o ponto principal? Eu sabia todas as informações técnicas sobre as obras. Metragem quadrada de construção, custo da construção. Só que quando eu fui na minha apresentação, eu fui muito mais uma apresentação informativa e técnica. Não é um caos assim, de passar vergonha, mas foi os impactos negativos que aquilo me gerou. Por que o Sadal deu aquele feedback? De, às vezes, na vida você vai ter uma única oportunidade de se apresentar. Porque tinha uma obra que era uma garagem de uma empresa de ônibus. Vou simplificar aqui. E eu vendi, isso aqui é só um barracão que a gente está construindo. Ele falou, Rafael, aquilo não é só um barracão. Aquela era a oportunidade que você tinha de colocar muita emoção e vender o serviço do teu colega de trabalho que estava assistindo. Aquela outra obra que você falou não era só aquela outra obra. Aquela era a oportunidade que você tinha para vender para a empresa inteira o serviço do teu colega ali. E às vezes a gente como empresário, a gente tem uma oportunidade de apresentar o nosso negócio, de apresentar os nossos colaboradores, de vender o nosso serviço. E a gente vai fazer de qualquer jeito. E detalhe que eu nunca me considerei uma pessoa que apresentava mal. Mas se você não colocar intencionalidade e presença na tua apresentação, você não consegue deixar o recado que você quer deixar. Perfeito. Então, é um caos, não de passar vergonha, mas eu lembro que no outro dia eu pedi desculpa para esses dois engenheiros num curso que a gente estava tendo de liderança na empresa e eu tinha uma oportunidade ali numa apresentação minha e eu tentei corrigir a situação que eu tinha feito alguns dias ali anterior. Perfeito. Então, um caos na comunicação que eu vivi, Legal. Foi justamente, por achar que eu sei muito, não me preparar e deixar a desejar com pessoas que precisavam. Ou seja, cada fala, cada apresentação é uma oportunidade de servir. É seu 100%. Mas eu não estou bem nesse dia. Mas é o seu 100%. Não importa, dá tudo de si, porque você não sabe o impacto que vai causar. Gente, eu amei! Eu também, muito legal. Eu não sei nem quanto tempo deu. Eu continuaria, porque eu quis trazer uma outra vertente do Rafael Koyama, talvez um pouco mais específico em uma área ou outra, um pouco mais do negócio, que às vezes as pessoas não têm acesso. Então, muito obrigada. Obrigado você pelo convite. Gente, esse é o meu querido Rafael Koyama. Acompanhe ele nas redes sociais. Garanto que vale a pena, porque cada vídeo é um aprendizado, fora que você se sente dentro da energia do universo Matsuri. Olha só como eu estou. E compartilhe esse vídeo com seus amigos empreendedores, empresários. Eles precisam, porque foi uma aula gratuita que você teve acesso aqui hoje. E te espero no próximo JCast.